Olha lá, Você vai. 686 dias. Esse foi o tempo que levou para Lewis Hamilton vencer de novo. E que também foi a sua primeira vitória com a equipe do Pocotó, que de forma surpreendente sabia o que estava fazendo e ainda fez da forma correta. Provavelmente para eles acertarem a estratégia de novo só daqui a 686 dias, né? O que eu sei é que você não precisa esperar esse tempo todo para deixar o like e se inscrever no canal. Afinal de contas, eu tô há bem mais tempo do que isso, também salvando a sua segunda-feira com o nosso Resumo Ludibriado. E se você tá no clima de Copa do Mundo, a GoCase também tá. Você já conhece eles pelas capinhas de celular, mas eles fazem vários produtos, incluindo copos e garrafas térmicas também. Você pode aproveitar para pegar algo personalizado do seu time do coração ou da seleção brasileira. Lembrando que você tem o meu cupom LUDGERO para usar nas compras acima de R$ 99, mas se você nunca comprou na GoCase, você pode usar o cupom PRIMEIRALUDGERO para ganhar ainda mais desconto na sua primeira compra. Então escaneie esse QR Code da tela ou clica no link aqui embaixo, beleza? Na manhã do sábado, antes da gente sequer ter ideia do sofrimento que seria a estreia do Brasil na Copa, nós tivemos a classificação para a corrida. No Q1, nenhuma surpresa. Os dois cortadores de grama da Aston Martin ficaram pelo caminho, com o jovem Alonso conseguindo uma ótima posição na sua corrida em casa, realmente. Também foram eliminados os dois carros da Cadillac Dinossauros, assim como o Albão e o seu busão, e Ocon. Borboleto, que passou fácil para o Q2, acabou ficando pelo caminho dessa vez, assim como Comic Sainz, Berman, Pierre Gasly, Lindblom e, é claro, ele que não pode ficar de fora, e não pode mesmo, Colapinto ali no meio de geral. E logo atrás do brasileiro, cuidado, Borboleta, logo no início do Q3, a gente já teve uma bandeira vermelha. E aí vemos o Leleque fora da pista com o carro danificado. O piloto Monegasco acabou perdendo o controle do carro e indo no muro, abandonando a classificação. Ele que depois do GP lá em Mônaco disse que ia trocar os freios do carro, deve ter ouvido lá do pessoal do Freios Breno, né? Será que ainda somos nós os culpados? Com a sessão reiniciada, a briga só ficou realmente entre os dois carros da Mercedola. Até que na parte final, Lewis Hamilton conseguiu arrumar ali uma segunda posição, ficando atrás de Jorge Russo, que tinha colocado 3 décimos em Antonelli, com o italiano agora em terceiro. Com isso, o boneco Josias conseguia respirar aliviado para tentar dar a volta por cima do campeonato de novo, mas ainda teria toda a corrida pela frente no dia seguinte. E aí, chegando no domingo para a corrida, as luzes vermelhas se apagam e Jorge Russo consegue largar bem. Apesar de estar com os pneus macios, Lewis Hamilton não consegue ameaçar a liderança e fica em segundo, com Antonelli também mantendo o terceiro lugar. A história foi diferente para Isaac Rajada, que tinha classificado em sexto, mas na largada engatou o R de rapidão e perdeu muitas posições até a primeira curva. Só que nessa pista, em que normalmente a resenha só aparece por conta das estratégias, foi o francês que conseguiu dar uma animada pelo menos no começo, passando uma galera de tudo quanto é jeito, para poder recuperar algumas posições de volta no caminho aos pontos. Enquanto isso, lá na frente, o Jorge Russo seguia tranquilo na liderança e Lewis Hamilton partia para uma estratégia diferente da galera, indo com 3 paradas ao invés de 2. A Mercedola, tentando reagir, acabou parando os 2 carros um pouco mais cedo do que eles estavam esperando também. Só que quando todo mundo estava de pneus duros, o Hamilton conseguia ser bem mais rápido e já foi ali tirando a diferença aos poucos, comendo pelas beiradas, antes de parar a segunda vez, quando ele colocou os pneus médios. Com metade da corrida, o Lewis Hamilton seguia voando, enquanto os 2 carros da Mercedola lá na frente agora iam sair na mão. Antonelli tentando pegar a liderança do Jorge Russo
que já estava sofrendo com os pneus. Os dois ficaram nessa por algumas voltas, até que Lando foi para os boxes, e aí a equipe alemã decidiu reagir e parar Jorge Russell para a segunda parada e logo depois o Antonelli. Com isso, Lewis Hamilton assumia a liderança, mas ainda com os pneus médios e com um pouco menos da metade da corrida ainda pela frente, ou seja, ele ainda ia ter que parar mais uma vez. Quando ele parasse, ele ia voltar no meio da galera com pneus bem mais novos e ia ter que acelerar para valer, além de conseguir ultrapassar esse pessoal para poder brigar pela vitória. Seria impossível? Não, mas ia ser bem difícil. E eu disse ia porque a Aston Martin com o jovem Alonso trataram de deixar a vida do piloto do Pocotó muito mais fácil lá na volta 41, quando o espanhol parou o carro fora da pista e um safety car virtual foi acionado. Dessa forma, o Lewis Hamilton conseguiu entrar nos boxes, fazer a sua terceira troca, colocando os pneus duros novos e ainda voltar na frente dos dois carros da equipe alemã. Agora seriam um pouco mais de 20 voltas para a gente ver se ele conseguiria sustentar essa liderança. Só que olha só, gente, não só o Pratão conseguiu sustentar a liderança, como ele foi embora, filho, virando voltas assim, ó, muito mais rápidas que os carros de trás. 20 voltas depois, e a diferença já era de 15 segundos para o Jorge Russell, que claramente estava sofrendo com os pneus duros de novo. Não à toa que com 5 voltas para o final, o Antonelli finalmente conseguiu fazer a ultrapassagem para assumir o segundo lugar, na pista, sem ordem de equipe nem nada. O problema é que a alegria do italiano iria durar muito pouco, porque já na volta seguinte o carro dele iria de a mimi, assim como o do Jorge Russell lá no Canadá, e o inglês ia conseguir o segundo lugar de volta, com o Lando agora assumindo a terceira posição. E enquanto isso acontecia, Leclerc foi mais uma vez dar um passeio fora da pista, dessa vez por causa de um problema na direção, que ficou muito pesado. Ele até conseguiu levar o carro de volta para os boxes, mas acabou abandonando também. E aí no final, vitória de Lewis Hamilton com praticamente 20 segundos de vantagem para Jorge Russell em segundo, e Lando, que também fez uma corrida muito boa, e até pareceu em alguns momentos que ia conseguir ameaçar as Mercedolas, fechou o pódio. Ou seja, tocaram o hino inglês até para o segundo e terceiro colocados. E depois eles tocaram o hino da Itália, que vão falar para você que foi por causa da equipe do Pocotó, mas na verdade foi em homenagem ao Antonelli, que deve estar feliz vendo isso tudo lá do céu. Vitória de número 106 da Hamilton na carreira e a sua primeira pela equipe do Pocotó, como a gente já falou. Agora, se liga nessa. 30 anos atrás, também no GP da Espanha, foi onde a gente teve a primeira vitória de Schumacher pela equipe do Pocotó, que inclusive, naquela época também, foi a vitória de número 106, só que da equipe do Pocotó em si. Gente, essas coincidências assim é uma loucura, mano. A gente tá vivendo na Matrix, mano, não é possível. Esse daqui foi o top 10 final da prova, com destaque para Isaac Rajada, conseguindo ainda terminar na mesma posição que ele largou, e os dois carros da equipe Aline e também os dois da equipe da Latinha de Coco nos pontos. O Cola Pinto, que tomou punição depois da corrida, perdeu algumas posições, mas ainda ficou nos pontos. Fez isso só para ficar atrás de geral no top 10, né? Vários carros abandonaram a corrida em mais um Battle Royale da temporada de 26. Stroll e Jovem Alonso, da Aston Martin, e o Bottas da Cadillac e Dinossauros, mas até aí não é novidade para ninguém, né? Berman, o Homem-Urso, abandonou. Albão e o seu busão chegaram a abandonar, mas depois de 8 voltas eles voltaram para a corrida, sei lá por quê. Leclerc e Antonelli, como já falamos também, mas teve um abandono que foi inacreditável. Simplesmente Hulk, que classificou no top 10, estava bem na corrida ali para poder marcar os seus primeiros pontos no campeonato, simplesmente entrou nos boxes do nada, no meio da corrida, e abandonou. A gente não entendeu nada na hora ali no ao vivo, né? A gente achou que era simplesmente o carro da equipe áudio, sendo ele mesmo como sempre. Mas depois da corrida, a gente descobriu o porquê. Cara, numa disputa com Lawson, o filho da lei, o carro dele passou pela brita
e uma das pedrinhas da brita veio na direção do carro do alemão e simplesmente, galera, apertou o botão de emergência de incêndio, desligando o carro completamente. Como isso aconteceu no final do traçado, ele conseguiu, com um embalo ainda, levar o carro até os boxes sem interromper a prova, e lá a equipe viu o que rolou e como a corrida já estava perdida. Moleque, é inacreditável o ano da equipe áudio até aqui. Ou o carro quebra, ou a estratégia é ruim, e quando nada disso acontece, alguém simplesmente joga um casco verde para trás e desliga o carro dos caras. Pô, é bizarro. O Borboleto, inclusive, depois de toda essa bagunça da corrida, ainda terminou em 11º. Agora, a Fórmula 1 vai ter uma semaninha de folga e volta no final desse mês para o GP da Áustria, que o pai aqui tem esse Red Bull Ring no currículo, beleza? Se você ainda não viu o vídeo, dá uma conferida lá, porque ficou bem legal. Assim como é muito legal também quando você deixa o like e se inscreve aqui no canal. Beleza? A gente se vê. Um abração, valeu e fui!